sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. Essa é a nossa quarta aula do módulo das cartas paulinas do Novo Testamento. E hoje nós vamos falar a respeito da primeira carta canônica de Paulo, a carta aos Gálatas. Essa carta maravilhosa e muito especial para nós hoje, que foi escrita por Paulo com muita energia, de forma que até parece que ele estava mesmo exaltado com os Gálatas, que eram uma igreja gentia lá na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Nessa região ali da Ásia Menor, mais para o sul, estavam as igrejas de Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, essas igrejas que foram fundadas pelo apóstolo Paulo. Então, como Paulo não cita aqui nessa carta exatamente a qual dessas igrejas ele estava escrevendo nessa região, é muito razoável acreditar que Paulo estaria escrevendo para todas as igrejas daquela região, em especial essas que nós sabemos que ele foi quem fundou. Então o que aconteceu é que depois de Paulo ter fundado essas congregações, majoritariamente de gentios, de repente começaram a aparecer cristãos judaizantes ou cristãos judeus que acreditavam que aqueles cristãos gentios não faziam parte ainda do povo de Deus. Era necessário que primeiro eles participassem da circuncisão, porque somente assim eles poderiam ser recebidos ou reconhecidos como filhos de Abraão. Então Paulo aqui nessa carta ele vai estar o bicho querendo que eles compreendam que isso não faz sentido nenhum, especialmente à luz do Concílio de Jerusalém, aquele dia em que os apóstolos se juntaram junto com Paulo, Tito, e aí eles discutiram ali o que significa um gentio fazer parte do povo de Deus. Nessa carta então Paulo vai ter certeza de que eles entendam as diferenças entre a lei da carne e a lei do espírito, as obras da carne e as obras do espírito, o que significa deixar para trás a lei e o que significa viver em Jesus Cristo. O autor dessa carta, segundo capítulo 1, versículo 1, é o próprio apóstolo Paulo, que juntamente com todos aqueles que estavam com ele ali, estavam respondendo a essas questões que estavam acontecendo. E tanto por causa dessa apresentação e do conteúdo super biográfico que é contido aqui nessa carta, sobre a jornada de Paulo depois que ele se converteu, quando ele enxergou aquela luz, foi tomado pela presença de Cristo, foi salvo ali naquele momento, até o dia que ele se encontrou com os apóstolos pela primeira vez, e depois de outros 14 anos se encontrou de novo com esses apóstolos no Concílio de Jerusalém. Por todas essas provas internas e o testemunho externo também, não há motivo algum para duvidar que o próprio apóstolo Paulo tenha sido o autor dessa carta. Em relação à datação dessa carta, nós vamos ver exatamente que no capítulo 3, Paulo vai fazer essa visita aos apóstolos lá em Jerusalém para o concílio, que é narrado lá em Atos 15, e Paulo teria escrito essa carta aqui agora para os Gálatas um pouquinho depois disso ter acontecido. E como a maioria dos estudiosos acreditam que o concílio aconteceu por volta de 49 depois de Cristo, então a data mais provável dessa escrita, da escrita dessa carta aos Gálatas, é esse período entre 49 até 54, que seria o momento mais tardio para a escrita dessa carta. E o versículo-chave da carta aos Gálatas seria Gálatas 2, 19 e 20, onde ele vai dizer: porque eu, mediante a lei, morri para a lei, isso para que eu pudesse viver para Deus. Sendo assim, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E este viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então esse versículo é dado nesse contexto de discutir o que é que significa ser filho de Abraão, o que é que significa ser israelita. É necessário seguir a lei ou apenas a fé é suficiente para fazer de alguém filho de Abraão? Então, entrando já na ênfase do livro, a ênfase de Paulo é que os cristãos, especialmente os gentios, não devem se prender à lei de Moisés, já que elas promovem as obras da carne, mas de que eles devem se prender à lei do Espírito, pela qual nos tornamos mortos para a carne, mas vivos em Cristo pelo Espírito. Paulo vai então, seguindo essa ênfase, usar vários argumentos e textos do Antigo Testamento para explicar aos Gálatas que voltar à lei significaria voltar a ser escravo e que viver pela fé significa viver livre como filho da promessa de Deus a Abraão. E para entender melhor essa carta
carta de Paulo, o próprio vocabulário que ele usa já vai nos contar uma grande parte da história. Olha essas palavras aqui, quantas vezes ele usa para ensinar os Gálatas nessa carta. A palavra lei ele usa 32 vezes, carne 16 vezes, obra 7 vezes, circuncisão 13 vezes, Cristo 38 vezes, o Espírito 17 vezes, fé, crer 22 vezes, graça 8 vezes, justificação, justificado 8 vezes, Abraão 9 vezes, promessa 10 vezes, filho ou descendência 13 vezes uma e 5 vezes a outra, liberdade 4 vezes, livre 6 vezes, escravizar, escravidão, escravo 11 vezes e gentios ele usou 10 vezes. Agora, é óbvio que dependendo das traduções, esse número muda. E mesmo que essas palavras também apareçam nas outras cartas de Paulo, o número de vezes que elas aparecem aqui nessa carta aos Gálatas e aos Romanos é totalmente desproporcional em relação às outras cartas. E por isso nós precisamos prestar muita atenção quando Paulo usa cada uma dessas palavras. Indo então para o nosso esboço do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5 é onde nós vemos a saudação de Paulo. Aqui na saudação e apresentação, Paulo já vai começar dizendo que o seu apostolado não é segundo os homens. E isso já para dar uma indicação sobre o que é que ele vai começar a falar lá nos versículos 11 e 12 para frente. E logo depois disso, o que Paulo faz, ele já parte para o âmago do evangelho. Ele já vai apontar dizendo que Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mal, segundo a vontade de Deus e Pai. Depois no esboço, capítulo 1, versículo 6, até o versículo 9 ali, essa porçãozinha pequena, nós vemos algo muito interessante. Paulo amaldiçoando os agitadores, esses homens judeus que estavam lá, infernizando a vida da igreja, na visão de Paulo, claro, fazendo com que eles comecem a cultivar as tradições judaicas para poder fazer parte do povo de Deus. Então aqui, diferente das outras cartas de Paulo, que geralmente vão dar graças a Deus pelo povo, dar uma bênção, aqui não, ele não vai fazer uma oração nem nada. Só lá no verso 4 que ele vai dar paz do Senhor, só isso. Porque aqui ele já voa com os 2 pés no peito dos Gálatas e deixa, ao invés de uma bênção, ele vai deixar uma maldição dupla sobre aqueles que estão desviando a igreja, que é uma igreja gentia, trazendo um evangelho estranho. Então nos versículos 8 e 9 é isso que ele diz: prestem atenção, mas se ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente do que nós já pregamos, que ele seja anátema, que ele seja maldito. E conforme eu disse antes, digo outra vez, se alguém pregar um evangelho diferente daquele que nós já pregamos, que ele seja maldito. Depois no esboço, capítulo 1, versículo 10, até o 2, versículo 14, nós vamos ver Paulo defendendo o evangelho, e essa vai ser a primeira parte dessa defesa. Então nessa primeira parte da argumentação, Paulo vai começar defendendo o seu próprio apostolado, dizendo que ele não recebeu este apostolado, nem o seu evangelho, de homem algum, mas de uma revelação divina. Aí nos versículos 15 e 16 ele vai dizer que desde o ventre da sua mãe, Deus o separou e o chamou pela sua graça, e se agradou em revelar o seu filho nele, para que assim ele pregasse aos gentios. E por isso ele não consultou ninguém em relação ao seu evangelho. E é por isso que também tanto o seu apostolado quanto as suas pregações são independentes de Jerusalém. Então, como a oposição dizia exatamente isso, que ele não estava pregando o que estava sendo pregado lá em Jerusalém, Paulo está usando essa argumentação justamente para dizer, na verdade, o fato de ser diferente e independente é muito bom, é positivo, e isso aconteceu segundo os propósitos de Deus. E aí ele vai dizer que depois que o Senhor o chamou, ele esteve na Arábia, depois ele voltou a Damasco, onde o Senhor o salvou. Somente depois de 3 anos que ele foi para Jerusalém conhecer os apóstolos, e quando cada uma das igrejas conheciam ele, todos eles se alegravam, porque agora aquele que os perseguia era perseguido por causa do mesmo evangelho. E aí no capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer que depois de 14 anos, sem ter ido até Jerusalém, ele finalmente voltou lá, e é como Lucas vai narrar lá em Atos capítulo 15, que eles todos se reuniram para discutir aquela controvérsia que foi levantada por alguns dos fariseus, que diziam que todos os gentios precisavam
ser circuncidados para que eles pudessem ser acolhidos em Israel, ou como povo de Deus. E aí Paulo vai dizer que nem Tito, que estava com ele, que é um gentil, nem ele foi circuncidado. Paulo não deixou. No versículo 5 ele vai dizer assim: mas nem por um momento nós cedemos, nós não nos submetemos a eles, para que a verdade do evangelho permanecesse convosco. No versículo 7 ele diz: pelo contrário, eles viram que o evangelho da incircuncisão me havia sido confiado, assim como a Pedro o evangelho da circuncisão. E aí, para confirmar o apostolado dele diante dos Gálatas, para que eles entendessem, o meu apostolado, mesmo sendo diferente do de Pedro, ainda foi confirmado por Pedro. Ele conta que os líderes principais lá em Jerusalém abençoaram ele e aceitaram ele como parte daquilo que estava acontecendo. E aí no versículo 9 ele vai dizer o seguinte: e quando reconheceram que a graça me havia sido dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, considerados colunas, estenderam a mão direita da comunhão, tanto a mim quanto a Barnabé, para que assim nós saíssemos de lá e fôssemos aos gentios, e eles fossem para a circuncisão. E de acordo com esse concílio, lá em Atos 15, 28 e 29, nós vamos ver que os únicos encargos que ficaram sobre os gentios, que estavam depositando sua fé em Jesus, seriam de que eles se abstessem de carne de animais sacrificados a ídolos, que eles se abstessem de sangue, que eles se abstessem de carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. E além dessas 4 coisas, Pedro vai recomendar Paulo, lá no capítulo 2, versículo 10, de que ele não esquecesse ou não se esquecesse de maneira alguma, e Paulo responde dizendo que ele tem feito isso com muito carinho. Então Paulo contou toda essa história para os Gálatas para que eles entendessem que este acordo feito entre o apostolado dos gentios e o apostolado dos circuncisos só foi desrespeitado depois por Pedro, não por ele, porque foi Pedro, quando foi visitar a igreja lá em Antioquia, que quando os judeus chegaram ele começou a se afastar dos gentios, e é aquele momento onde Paulo repreende Pedro, e com razão, porque Pedro começou a fazer distinção entre os dois grupos. Então Paulo deixou bem claro, tanto o evangelho aos gentios quanto o evangelho aos judeus declaram a mesma filiação. Todos nós somos filhos de Abraão por meio da obra de Cristo e do Espírito Santo. Depois, no esboço capítulo 2, versículo 15 ao versículo 21, nós vamos ver Paulo apresentando as proposições teológicas. Então, para explicar por que era errado aquela atitude de Pedro, Paulo vai repetir parte desse discurso, dessa repreensão que ele fez a Pedro, para ensinar os fundamentos do evangelho que o restante da carta vai defender. A primeira proposição é que justiça não vem pelas obras da lei. No versículo 16 ele vai dizer assim: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque ninguém é justificado pelas obras da lei. A segunda proposição é que a justiça é pela fé em Cristo, porque foi ele quem deu fim à observância da lei. No 19 e 20 ele vai dizer: pela própria lei morri para a lei, a fim de que eu vivesse para Deus, e assim eu já estou crucificado em Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E essa vida que eu vivo agora no corpo ou na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, porque foi ele quem me amou e se entregou por mim. E a terceira proposição é que o Cristo que habita nos cristãos, pelo Espírito, é um agente efetivo para que alguém possa viver nessa nova justiça, porque se não for assim, Cristo morreu em vão. Por isso que ele diz no versículo 21, assim não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça veio por meio da lei, Cristo morreu inutilmente, mas é óbvio que a justiça veio por meio da fé em Jesus e não nas obras da lei. Depois, no esboço capítulo 3, versículo 1 até o 4, versículo 7, Paulo volta a defender o evangelho. Agora, ao passar pela defesa teológica que Paulo faz do evangelho, nós vamos ver ela começando e terminando com um apelo à experiência do Espírito, porque ele vai fazer com que eles se lembrem que quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, eles não estavam cumprindo a lei, eles não eram circuncidados. Então, se cumprir a lei e ser circuncidado é um pré-requisito para ser parte do povo de Deus, então por que é que o Espírito Santo desceu sobre eles? Se eles precisavam primeiro cumprir a lei e depois eles receberiam o Espírito Santo, então a experiência deles com o Espírito Santo é falsa. O restante dessa primeira proposição, então, se baseia nas Escrituras, que é onde ele vai puxar a história
história de Abraão para fazer com que eles entendessem o seu ponto. Paulo aqui ele vai argumentar então na sequência o seguinte, do capítulo 3, do 7 ao 9, de que a lei não se baseia na fé, mas ela baseia na sua própria prática. E não somente algumas das leis, mas toda a lei. E por isso ela se torna uma maldição, já que ninguém consegue praticar toda a lei. E se nós estamos presos na lei, nós não podemos viver por fé. Cristo então morreu para remover essa maldição, de modo que os gentios também pudessem ser incluídos, não pela obra da lei, mas pela fé e pelo Espírito. Depois do versículo 15 ao 18, Paulo vai argumentar que a lei, que veio bem depois da promessa e da aliança feita com Abraão, não tem muita relação com essa promessa feita a Abraão, e de que nessa promessa o Senhor inclui os gentios como sendo povo de Deus pelo Espírito Santo. Então, se a lei é quem traz justiça, Abraão não poderia ser tido como justo, já que ele nem lei tinha para cumprir, mas ele tinha a fé que veio muito antes da prática da lei. Depois dos versículos 19 a 22, nós vemos a pergunta, então para que a lei? Para que ela serve? Ela serviu para guardar o povo de Deus como um tipo de tutor, porque o povo de Deus era imaturo. Então ela guardou o povo de Deus até que chegasse a plenitude dos tempos. E lá, quando o povo estivesse maduro para receber a nova aliança, ou a promessa, a herança, então Deus enviou o seu Filho, que produziu vida em nós, já que a lei não podia produzir. Mas ela guardou o povo de Deus selado para que eles pudessem receber a promessa no tempo certo. E por último, do versículo 23 do capítulo 3 até o versículo 7 do capítulo 4, nós vemos que o papel de tutor que a lei tinha acabou. Ele vai usar então essa analogia da criança que atingiu a maioridade e agora já não precisa mais de um tutor. Então Paulo vai concluir que somente a fé em Jesus Cristo produz verdadeiros filhos, filhos que sejam herdeiros maduros. E é desse modo que nós somos libertos da escravidão por meio da dádiva do Espírito. Aí no esboço capítulo 4, versículo 8 até o 4, versículo 20, nós vemos a primeira aplicação em um apelo. Aqui dos versículos 8 ao 11, Paulo vai aplicar toda essa argumentação à situação do povo, dos leitores, antes deles terem recebido o Espírito Santo. Como eles receberam o Evangelho. Então, visto que o Senhor conhece eles como filho, por que é que eles estão querendo voltar à escravidão? Aí dos versículos 12 ao 20, ele vai falar de uma maneira ainda mais pessoal, pedindo aqui com muito esforço que eles voltem à fidelidade que eles tinham, tanto no apostolado quanto no Evangelho de Paulo. No versículo 19, ele até vai dizer assim: meus filhinhos, por quem eu sofro de novo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Depois no esboço do capítulo 4, versículo 21 até o 5, versículo 12, nós vemos uma segunda argumentação, a aplicação e o apelo. Do capítulo 4, 21 a 27, Paulo vai retornar à argumentação das escrituras do Antigo Testamento que ele estava usando a respeito de Abraão, tratando temas como escravidão, liberdade, e ele usa uma analogia para falar a respeito desse texto lá em Gênesis, para ensinar eles que estar debaixo da lei é escravidão e estar em Cristo, no Espírito, significa liberdade. Ele vai dizer algo mais ou menos assim: Deus prometeu um filho a Abraão, mas antes do filho da promessa, dessa promessa que Deus deu, antes desse filho nascer, nasceu um filho pela escrava. E esse filho também era filho de Abraão. Mas esse filho que nasceu da escrava, nasceu para ser escravo. E quando o filho da promessa nasceu, ele nasceu para ser herdeiro da promessa, pois ele havia sido prometido. E aí Paulo diz que esses dois filhos simbolizam duas alianças. A lei de Moisés, lá no Monte Sinai, seria o filho da escrava. Ele não herda, ele nem é livre. Mas os filhos da fé em Cristo Jesus, esses são os verdadeiros filhos da promessa. Aqueles que eram aguardados, são eles que vão herdar a justiça que é demonstrada em Abraão. E da mesma maneira que Isaac foi perseguido por Ismael, os filhos da fé também são perseguidos pelos filhos da lei. Aí ele faz com que eles entendam a decisão que eles precisam fazer entre Cristo e a lei. No capítulo 5, 2 e 3 ele vai dizer assim: eu, Paulo, vos declaro que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. Outra vez declaro, todo homem que se deixar circuncidar, ele fica obrigado a cumprir toda a lei da circuncisão. Então, meus amigos gentios, escolham ficar em Cristo, não na lei. Depois no esboço, capítulo 5, versículo 13, até o capítulo 6, versículo 10, ele vai voltar a defender seu evangelho,
Ele vai falar aqui a respeito do Espírito Santo que habita dentro daquele que crê, e ele substitui o cumprimento da lei, porque o Espírito dentro de nós pode fazer o que a lei não podia, que era efetuar a verdadeira justiça. E esse Espírito consegue combater as leis da carne, ou os desejos da carne, as obras da carne. Mas a lei não. A lei apontava para nós o nosso pecado e, além de tudo, fazia com que nós desejássemos o pecado que ela proibia, por causa da nossa natureza pecaminosa. No 5,18 ele diz assim: se sois guiados pelo Espírito, já não estão mais debaixo da lei. Aí ele aqui vai dar uma lista sobre todas as obras contra as quais a lei luta, mas ela luta sem sucesso. E depois ele vai dar uma lista dos frutos do Espírito, ou das obras do Espírito, que são produzidos com sucesso pelo Espírito Santo em todos os filhos da promessa. Então do 19 ao 23 ele vai dizer: as obras da carne são evidentes, elas são imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambições egoístas, discórdias, partidarismo, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. E contra todas essas coisas eu já vos preveni e já ensinei vocês. Qualquer um que pratica essas coisas, que tem como uma obra comum na sua vida, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o que o fruto em nós produz, diferente do que a lei produz, é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Agora, contra essas coisas não há lei alguma contra. O que ele está querendo dizer isso? Não existe lei contra essas coisas. Ele está apontando para a lei de Moisés e dizendo: contra essas coisas que são produzidas pelo Espírito, Moisés não precisou dizer a respeito. Ele não disse: cuidado com o amor, cuidado com a alegria, não tenhais paciência. Não, ele não precisou dizer. E como a lei não produzia nenhuma desses frutos, eles só são alcançados pelo Espírito. E lembrando que isso aqui que ele está falando está no contexto das tretas comunitárias aqui. E por isso 8 das 15 obras da carne são pecados de discórdia. E assim eles são exortados a viver pelo Espírito, que os trouxe à vida segundo a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E de maneira prática depois, Paulo vai exortar eles a ajudarem uns aos outros nessa caminhada, nessa jornada de santificação. No 6, versículo 1, ele vai dizer que se alguém for surpreendido em qualquer pecado, vocês que são espirituais devem restaurar essa pessoa com um espírito de humildade, isso sabendo que você também pode cair. Então não se orgulhem de vós mesmos. Além disso, semeiem financeiramente e generosamente na vida daqueles que instruem vocês na palavra. É nesse contexto, no versículo 7, que ele vai dizer: de Deus não se zomba, portanto tudo que o homem semear, ele também colherá. Então semeie no Espírito e não na carne, porque a carne produz ruína. E por último, no nosso esboço, capítulo 6, versículo 11 até o versículo 18, nós vemos a conclusão da carta. Paulo vai em direção ao final da carta aqui já com outro ataque, repreendendo esses agitadores cristãos judeus ou judaizantes que estão tentando exigir a essas igrejas da Galácia de que eles sejam submetidos à circuncisão e voltem a cumprir a lei de Moisés. Paulo vai dizer para eles: ao invés de se apegar à circuncisão, meu filho, se apegue à cruz e viva como uma nova criatura. E finalizando a carta, ele vai abençoar eles com uma bênção final nos versículos 16 e 18, isso a partir de sua própria posição de apóstolo de Jesus Cristo, que é no versículo 17. E é assim que nós vamos finalizar essa carta preciosíssima, que nós poderíamos chamar de carta de liberdade aos gentios, e de que sem ela nossa visão da fé cristã com certeza estaria incompleta. Então, meu querido, louvado seja Deus que nos incluiu em sua família. Ele nos fez filhos da promessa e não filhos da escravidão. Nós estamos livres pelo Espírito e vivos em Jesus Cristo. Então nós nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Deus os abençoe.